pessoal! Hoje estamos aqui para gravar o Pod Leve, o podcast do Instituto Levite, que é uma clínica multiprofissional aqui de Natal. E hoje eu, Denise, endocrinologista, estou aqui ao lado de Tatiana Aires, nutricionista, e estamos juntas no propósito de falar mais sobre a saúde feminina nos 40 anos. Falar um pouco mais sobre emagrecimento, bem-estar para a mulher 40+. E hoje nós temos uma convidada, né, Tatiana? Fala um pouco aí sobre ela. Temos, sim. Sejam muito bem-vindos, né? Vamos dar início a mais um episódio da série de episódios do nosso Pod Leve, falando sobre saúde da mulher 40+, bem-estar da mulher 40+, leveza da mulher 40+. Perfeito. E hoje a gente tem aqui aquela profissional que é quem praticamente recebe e quem dá a primeira notícia sobre essa fase da vida, né? A gente está aqui com a doutora Sinara, ginecologista e obstetra, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com especialização na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E minha ginecologista, quem me apresentou a esse mundo, né? Me deu boas-vindas por estar no climatério. Seja bem-vinda, amiga. Você me deu boas-vindas por entrar no climatério. Eu vou lhe dar as boas-vindas. Obrigada. No nosso Pod Leve. Maior prazer estar aqui, né? Inaugurando para mim essa vida de podcasts, mas com maior prazer. Com esse tema de super relevância, né, tão importante pra gente. E assim, eu dei as boas-vindas para você, mas eu também tava nessa mesma fase. Então, para mim também está sendo profissionalmente um momento de descoberta, mas pessoalmente também, né? No auge dos meus 4.2, né? A gente vai se adaptando e já percebendo algumas mudanças no corpo. Então, passar por isso tudo junto é muito bacana. É o que a gente estava conversando no outro episódio, era exatamente sobre isso, das pacientes estarem junto de profissionais que estejam vivenciando isso, né? Porque, como você disse, é uma fase de muitas descobertas na nossa vida, né? Não é fácil, temos muitos medos, vem muita coisa na nossa cabeça, porém é uma fase que, para mim, está sendo muito enriquecedora. Primeiro que eu descobri outra abordagem de trabalho, outra forma de entender essas mulheres. E fora... Tem outra empatia, né? Porque outra empatia. Às vezes a gente escuta a paciente e você não consegue se colocar, às vezes, no lugar dela, no lugar daquela dor, daquela queixa ali. Mas quando você sente, você passa por aquilo, dá vontade de dizer, eu sei exatamente o que você está passando, né? É sobre isso. E aí você gera muito mais empatia com essa paciente. Fora que aquela paciente que não tem nem noção do que está acontecendo com ela, você diz, isso eu passei. Vou deixar ali, eu na minha posição de nutricionista, vou deixar essa sementinha ali, vou deixar essa pulguinha que dá para procurar seu ginecologista, seu endocrinologista, para dar uma olhadinha sobre isso, né? Então, Sinara, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é o climatério, o que é a menopausa, na visão do ginecologista. Me fala aí. Vamos lá, né? Existe um pouquinho de confusão em relação a isso, e é muito importante a gente atentar para esses conceitos. Então, menopausa, ela é uma data. Ela tem dia e hora para acontecer. E é a data da última menstruação. Do mesmo jeito que a gente fala da menarca, que é a primeira menstruação lá da menininha, a menopausa é o fim da linha. É a última menstruação. E a gente sabe que ela chegou quando você passa um ano sem menstruar. Eu não preciso de nenhum exame clínico para dizer, nenhum exame de laboratório, nem de imagem, nem de nada, para dizer que aquela paciente está na menopausa. É ela que vai dizer para mim, quando a gente pergunta qual foi a data da sua outra menstruação, eu sou doutora, já faz um ano que eu não menstruo. E aí a gente vai dar parabéns, seja bem-vinda, você entrou na menopausa. E o climatério é o período que antecede, o período no qual acontecem essas mudanças. Na mulher brasileira, ela acontece em torno dos 50 anos. Né? Só que as mudanças hormonais que levam à menopausa, elas às vezes acontecem, eu extrapolo até para 10 anos antes. Então, se na mulher brasileira acontece em torno de 50, a mulher 40 mais. Né? Ela vai estar passando pelo processo de climatério, quer ela aceite, quer não. Né? Ela vai estar sobre esse processo. Porque o ovário, ele não é um órgão que você liga e desliga.
né? Não tem um botão que liga e desliga ele. Ele vai entrando em processo de falência. Uma coisa que é muito importante a gente falar é que, assim, a gente nasce com a capacidade, a menininha, quando está lá dentro do útero da mulher, ela tem uma quantidade de óvulos que vão ser responsáveis pela fertilidade dela e vai ser responsável pela produção hormonal. Então, dali, do nascimento, né? O ato de nascer, ela já perde um bocado, né? E dali é só diminuição. Né? Mesmo entre o nascimento e a primeira menstruação, que é quando você não tem nenhuma ovulação, você não menstrua, você já tem uma perda dessa população de óvulos que a gente já nasceu com elas, e essa perda ela vai se exacerbando ano após ano, né? Às vezes a gente entende que quando a gente menstrua, num ciclo menstrual, a gente só perde um óvulo, né? A gente normalmente só ovula um óvulo, mas no processo de estimulação daqueles óvulos, vários outros foram estimulados, e aqueles outros que foram estimulados, eles também sofrem atresia. Uma vez estimulado, inativado, digamos assim. Num mês de menstruação, no mês de ciclo menstrual, você não só perde um óvulo, você está perdendo alguns. E essa perda, ela é constante ao longo da vida, tá? Até que chega aos 40 anos, que esse processo se exacerba. Acelera. Ele tem uma aceleração. E aí, nessa fase, você começa a ter alterações hormonais também. E aí são essas alterações hormonais, dessa transição de menopausa, que vai levar a gente, consequentemente, a ter uma série de sintomas que muitas vezes a gente nem detecta como sendo sintoma de climatério. Ficam sintomas ali escondidos, né? Para mim, por exemplo, a primeira mudança que eu percebi foi no meu padrão de sono. Né? E não é só, comecei a ter insônia, é assim, eu sempre fui dormidora longa. Né, eu sempre fui de acordar mais tarde. Se me for permitido, eu acordaria ali às 8, às 9. Minha família toda sempre foi muito assim. E de repente, né, não mais que de repente... Um belo dia. Um belo dia, eu começo a olhar para o relógio, né, às 5h30 da manhã. 5h30 da manhã, todos os dias, eu olho, o despertador nem tem tocado. Eu olho o relógio, 5h30, 5h20, 5h40. E eu comecei a despertar mais cedo. Sem nenhum estímulo externo. Exato. E aí, na verdade, quando você vai observar, e aí de repente você começa a acordar às 3 da manhã, né? Porque acorda às 3 da manhã, eu faço xixi e volto a dormir. Mas você acorda, você desperta ali às 3 da manhã. Né? E, na verdade, quando isso já pode ser, na maioria das vezes, algum sintoma. Perfeito. Né? Já é o primeiro sintoma, pelo menos para mim, foi o que me despertou, que eu poderia estar na transição menopausal, foi a mudança do meu padrão, de sono. E não é que eu sempre fui assim, né? Eu mudei, e é essa mudança. Aí eu nunca tive cólica, comecei a ter cólica. Menina, depois de adulta, eu tô tendo cólica, que coisa estranha. Era isso que eu ia falar agora. A minha percepção foi no ciclo menstrual. Meu Deus do céu. Eu até brinquei com o Célio, você tá virando adolescente. Ela disse, amiga, você está meio que... A gente tem uma transição também. A adolescência é uma transição, a menopausa é outra transição. E a gente tem essa mania, né, de... Certeza que muitos pacientes falam isso, tipo, doutora, depois que eu cheguei nos 40, é um monte de doença. Eu não durmo mais, agora eu tô irritada. Minha menstruação agora tá assim, agora eu tô com acne, né? Então... De repente, parece que o problema são os 40 anos, né? É o envelhecer, quando, na verdade... E aí vem todos os estigmas que vêm junto com isso, né? Com essa sensação de envelhecer, essa sensação de estou na menopausa, estou velha, acabou a vida. Acabou tudo, né? Não serve mais pra nada. A gente gosta muito de falar uma frase, né? Acabou a vida reprodutiva, mas a vida produtiva... eu acho que está começando, eu me sinto começando. Perfeito, né? Perfeito. E é isso que você falou mesmo, Sinara, é uma fase de redescoberta, né? Muitas mulheres acreditam assim, mas agora eu cheguei aos 40, eu quero... no meu caso, né, que eu trabalho muito com emagrecimento. Mas quando eu tinha 20 anos, eu pesava tanto, eu usava tamanho 36. Mas aos 20 anos, hoje você tem 40. Então, não é a busca da juventude, não é achar que você vai voltar ao que você era, mas é redescobrir uma nova pessoa e que muitas vezes vai ser até bem melhor, mas que você tem que se abrir para isso. Eu acho engraçado como a menopausa, ela permite a gente dois extremos, né? A gente tem desde as pacientes que chegam com medo, não posso fazer tratamento, não posso fazer isso, e tem aquelas que querem a todo custo, né? A gente buscar esse equilíbrio, às vezes, é difícil, né? Quantas pacientes a gente não consegue... Quando você começa a trabalhar com menopausa, começa a aparecer gente, né? Começa a aparecer, não, porque eu quero hormônio. Eu quero hormônio. E aí, por exemplo, pra mim aparece muito, não, porque eu não tô mais emagrecendo como antes. E eu fiz, olha, eu sou ginecologista,
ginecologista. Eu gosto muito de deixar isso muito claro. Eu não sei fazer processo de emagrecimento. Não é a minha expertise. Acho que o hormônio ajuda, sim ajuda, mas não é a minha expertise, é fazer emagrecimento. Entende? Perfeito. Então, eu sei mexer com a mulher na menopausa, né? Eu não sei fazer ganho de massa magra, eu não sei fazer... Não é, entenda que não é sobre ser certo ou ser errado. É sobre a minha expertise, né? Enquanto ginecologista, eu sei tratar da menopausa. Perfeito. E entendo que a reposição hormonal até ajuda, sim, no processo de ganho de massa claro. magra, diminuir essa perda tão drástica que Até porque a queda do hormônio que vai interferir. Vai interferir. Isso, nossa, gente, Calma, vai calma. interferir no ganho de massa Não, ganho de muscular. massa, exato, mas assim, aparece muito às vezes paciente no meu consultório, aquelas, eu quero tomar a famosa bomba, né? Eu quero a pílula mágica. E aí às vezes acha, quero testosterona, quero gestrinona, né? Tão famigerada gestrinona, que é tão mal falada pelo chip da beleza. E a verdade é que ninguém vê por trás de quem ganha massa magra usando gestrinona, que ela tá, na verdade, fazendo o dever de casa, tá fazendo. Então, assim, será que é para você? Será que você quer a pílula, né, da juventude? Você quer tomar um comprimido ali e que ele faça efeito rápido e que ele pare e faça por você o que só você pode fazer. Eu digo isso muito no meu consultório. Hormônio, você pode estar usando o melhor hormônio, bioidêntico, e se você não fizer por você aquilo que só você pode fazer, nenhum hormônio vai dar o efeito que você vê lá na academia, que você vê nas mulheres. Ela tá muito bem, ela chegou aos 50 anos e tá ótima, né? E você não quer fazer, você não quer pagar o preço daquele exemplo que você tem, de seguir o exemplo o que ela faz, né? De pagar o preço que ela pagou. Teve até, eu me lembrei agora de uma pergunta, a gente fez uma live, e aí uma das pessoas que estavam assistindo a live, ela perguntou, por que parece que dá tão certo para as mulheres da televisão? Alguma coisa nesse sentido. O que elas usam, né? Que parece que elas não sentem nada. Isso, qual é o tipo de hormônio que elas usam? Como se fosse só o hormônio. A atividade de casa, o dever de casa, né? Que a gente sabe que tem uma base, como até o processo de emagrecimento. Se não tem a mudança do estilo de vida, não tem hormônio, não tem nada que resolva. Aí eu quero voltar lá quando você falou um pouquinho sobre como acontece esse processo de transição. Sinara, existe alguma coisa que determine o prazo, determine quando a mulher vai iniciar, porque tem mulheres que iniciam o processo de transição mais cedo, outras mais tarde, porque eu gosto de falar isso, porque eu achei muito interessante, é uma frase de uma pessoa muito próxima a mim, que quando eu comentei, tô no climatério, nossa, mas você é tão saudável, como se isso tivesse relacionado ao estilo de vida, assim. Claro que a gente sabe que o estilo de vida, ele vai dizer como a terapia de reposição hormonal vai agir. Mas não necessariamente o hábito de vida vai dizer se vai ser cedo, se vai ser precoce, se vai ser tardio, esse início de climatério. Tem algo que determine isso? Não. A gente queria ter, né? Mas não tem. Muitas vezes a gente, não, eu menstruei muito tarde, eu menstruei com 15 anos, então minha menopausa vai ser mais tarde. Não existe. Né? A história do uso do anticoncepcional? Também não. Também, a gente acha que por estar usando o anticoncepcional, ele é anovulatório, então não estou perdendo óvulos. Está guardada ali. Não tá, né? Eles estão atreziando, o processo de atresia da ovulação, ele é contínuo, né? E aqui, mais do que nunca, vale, né? Denise vai corroborar comigo, a questão, sim, do estilo de vida. O estilo de vida interfere, sim, e muito, né? No seu processo, no tempo da menopausa, né? Esse processo de atresia, ele é influenciado pelo estilo de vida, sim, pela alimentação, pela atividade física. E engraçado que isso leva a gente tá falando de finitude, né? Mas isso é muito importante também, inclusive para as mulheres que desejam engravidar, né? Cada vez mais a gente tem postergado a maternidade, a gente tem deixado a maternidade em segundo plano em relação a outras realizações. E isso também, não estou querendo dizer que isso é certo ou errado, né? A verdade é que tudo depende muito do seu desejo, das suas convicções, dos seus sonhos, dos seus planos, né? Mas é preciso que a gente tenha ideia dessa finitude. E que não existe nada, né, que possa postergar. Você quer postergar a maternidade, mas você não vai postergar a sua fertilidade máxima. Isso não existe, ainda a não ser fazendo
procedimentos de fertilização in vitro, Sim. né? Procedimentos de reprodução assistida que você pode fazer congelamento de óvulos, né? Exceto o congelamento de óvulos, né? Não existe nada que vá poder dizer para essa mulher, não, isso, eu pego muito no conselho, não, eu quero saber como é que tá meus hormônios, porque eu quero saber até quando eu posso esperar para engravidar, né? E a verdade é que a idade é sempre o principal fator prognóstico de fertilidade. Então, mesmo, por exemplo, uma fertilização in vitro, que é um procedimento padrão ouro, que a gente coloca um embrião dentro do útero e você imagina assim, poxa, você viu o embrião ali na plaquinha, no microscópio, você colocou aquele embrião dentro do útero. Vai dar certo, né? Vai dar certo, 100%, né? E isso não é. Então, você fazer uma fertilização na mulher de 20 anos, ela tem uma taxa de sucesso maior do que a mesma fertilização com os mesmos hormônios numa paciente de 40 anos. Então, as taxas de sucesso, inclusive da fertilidade, elas são diferentes, baseadas na idade. Perfeito. Ou seja, não tem jeito. Fez 40 anos, gente. Vamos correr atrás, porque o climatério chega. Eu sempre digo isso até para as minhas amigas. Gente, tá todo mundo com 40 anos. Esqueçam isso, vai chegar. Se é que não já chegou e vocês estão disfarçando. Agora o assunto é esse. Eu disse, mulher, mas é porque tá todo mundo. É igual 15 anos. Todo mundo tá indo pra festa de 15 anos. Isso, exatamente. Vamos falar sobre o que a gente tá vivendo. E melhor do que esconder e sofrer. Ai, meu Deus, não posso, ninguém pode saber que eu pinto cabelo, que eu uso óculos, que eu tô usando estrógeno. É melhor a gente falar sobre isso, né? Até para desmistificar. A gente compartilha o psiquiatra, os remédios. A gente compartilha também os hormônios que a gente toma. Claro, com certeza. Até porque, assim, cada um vai ter o seu jeito, né? Isso. Cada mulher é única e vai ter o seu tratamento e vai ter a sua escolha. Porque a gente sabe que vão ter mulheres que vão dizer, não quero fazer a terapia hormonal. Tenho medo da terapia hormonal, fulaninha... Alguém me disse que tem risco de câncer, alguém me disse que tem risco disso, né? E aí a gente vai trabalhar também essa mulher, claro que tentando retirar um pouco esse medo, porque a gente sabe que muita coisa é infundada, né? Mas também tentando, como você falou, vai ter aquelas pessoas que não vão poder usar. Sim. E a gente também vai ter que ter opções, né? Mas aí, antes de entrar nessa área, que também é uma área bem, né, vasta, eu queria que você falasse um pouco, Sinara, sobre essa questão do diagnóstico, né? Como você falou, o diagnóstico é 100% clínico, né? E aí, assim, na sua visão, eu trabalho muito com emagrecimento e a mulher chega, às vezes, ali muito descompensada, a gente... né, sugere a terapia hormonal até como uma forma de ajudar no processo de bem-estar, porque não é que ele emagreça, mas ele vai ajudar no bem-estar da mulher, até para ela se sentir bem, para fazer um exercício, para seguir uma dieta. Como é que você inicia essa terapia hormonal, se na sua perspectiva, né, você acha que, no seu caso, que você falou, poxa, estou sentindo uma alteração de sono, Tati também falou que no caso dela foi a menstruação. Como é que você aborda essa parte de dizer assim, não, vamos começar a terapia, não vamos deixar mais pra frente? O que é que você acha? Olha, eu sempre digo que a paciente é quem decide. Perfeito. Porque eu acho que depende muito de como ela se sente. E aí eu acho que é a beleza da reposição hormonal, sabe? É você individualizar. Não existe uma idade mínima. Você fez 45 anos, você tem que começar a reposição hormonal. Você tá com FSH de 40, você tem que começar a reposição hormonal. Sabe? Eu não vejo dessa forma, mas eu vejo... o início da reposição hormonal, para mim, eu acho que a mulher diz. Ela já chega para mim, doutora, não tá dando desse jeito. Suportando. E aí, eu sempre tenho uma máxima que eu gosto muito, que que eu ouvi, assim, é que tudo não terás. Tudo não terás. Tudo não terás. Vamos entender, você tá passando por isso... A história do cobertor, né? Puxa de um lado... Você tá passando por isso. Vamos lá, hoje, o que é que você acha que incomoda mais na sua qualidade de vida? E aí ela vai me dizer, doutora, é minha menstruação, não aguento menstruar. E às vezes... você pode colocar um DIU e resolve o problema dessa menstruação, que está super irregular, né? Só que ela tem poucos sintomas ainda. Então, às vezes, o DIU ele não faz bloqueio hormonal, ele só vai segurar um pouquinho ali aquela irregularidade que ela está passando. Às vezes, ela diz, doutora, minha TPM não está dando, entende? E aí, às vezes, dependendo da estratégia que você consiga, que ela esteja aberta a fazer, você pode fazer o uso de uma gestinona, você pode fazer o uso de uma pílula, sim, né? Nessa fase, uma pílula que seja compatível com a idade, com os efeitos colaterais, enfim, com as coisas. Mas ela já chega assim para mim, doutora, eu tô gritando de calor, não tô dormindo nada à noite, minha vagina tá seca, né? Eu acho que os dois sintomas que gritam muito pra gente sobre reposição hormonal, sobre iniciar, de fato, são os fogachos, né? Os fogachos, eles interferem muito na qualidade de vida da mulher, né?
tanto do sono como durante o dia, né? Eu cheguei a uma paciente que ela era professora. E ela estava no auge, assim, professora universitária. Nossa. E ela dizia que tinha fogacho durante as aulas. Ela se desconcentrava. Entendeu? Durante as aulas dela. Então, eu acho que a mulher, acho que depende muito do que ela diz, do que ela traz para você como queixa principal. É como a própria alimentação, né? O direcionamento da suplementação vai de acordo com o sintoma dela. Se o sintoma dela é sono, a gente vai pensar em trabalhar aquele sono. Se o sintoma dela é aumento de gordura corporal, diminuição de massa muscular, a gente vai direcionar para aquele ponto. Se é memória, vamos pensar naquele ponto. Memória, então, você vai elencando quais são as queixas e eu acho que principalmente pensar na importância do tratamento acompanhado. Sim. Porque a queixa de hoje da mulher no climatério não necessariamente é a queixa dela daqui a 3 meses. É isso, né? Eu falo muito isso para as minhas pacientes, então, porque muitas delas acham que vai vir a primeira consulta, vai fazer a reposição hormonal e acabou. Isso. Né? E não sabe ela assim que até a gente chegar na dose adequada para ela, né? Até a gente chegar ao equilíbrio que a gente deseja. E até mesmo a evolução da menopausa dela, da falência que ela está tendo, né? Os sintomas vão mudando, as expectativas mudam e as doses mudam, e os hormônios mudam e assim, não existe receita de bolo, tá? Para você entregar pronta para ela e pronto, tá aqui, né? Não volta mais. Né? Eu sempre digo, não existe terapia de reposição, fazer terapia de reposição hormonal com uma consulta por ano. E eterna, né? Não existe. Não para. E é importante ter, né, como você falou, esse acompanhamento e escolher um profissional que tem esse olhar para a menopausa, né? Sim. Porque também é comum da paciente ficar com medo pelo próprio profissional. Às vezes é o próprio profissional que desencoraja, né? Desencoraja. Talvez pela falta de experiência ou às vezes porque realmente tem assim, né? Conhece pouco ou estuda pouco sobre aquilo especificamente, porque a gente não consegue saber tudo, né? Sim. E aí desencoraja, né? Isso é muito comum. Não sei como é no seu dia a dia, mas... Eu sempre digo que eu fico, às vezes, eu olho para a paciente assim, a gente fica com pena, porque... terapia de reposição hormonal é um tema controverso, né? A gente teve um grande estudo, né, lá nos anos 2000, que a gente chama de WHI, né, que foi um estudo multicêntrico, mundial. Veja, ele tem mais de 20 anos, mas até hoje, nos congressos, quando a gente falam sobre ele, a gente vê, a gente ainda ouve falar desse estudo. E foi um estudo, né, que a grande conclusão dele, precipitada na verdade, né, foi que o estudo foi parado pelo aumento do risco de câncer de mama nas mulheres que estavam fazendo reposição hormonal com estrógeno e progesterona, né? Então, foi interrompido e isso gerou um burburinho, isso foi um grande banho de água fria. Eu me lembro disso, na época minha mãe fazia terapia hormonal. E ela parou, ligava pro médico, todo mundo para, acabou, e as mulheres todas sofrendo. Assim, se esse profissional parou aí, ele esqueceu de 20 anos de evolução, né? De tantos outros estudos que a gente tem, né? Primeiro, da série de controvérsias que o estudo, o WHI, ele traz. Estrógeno equino conjugado, medroxprogesterona, não obedeceu janela de oportunidade, velhas, né? Uma série de coisas que a gente vê de falhas nesse estudo, mas que, assim, em congressos a gente escuta falar dele. Aí, a gente vai para o congresso para pegar atualizações de 1 ano, de 2 anos, a gente quer estudar, ver estudos de 2023, 2024. Às vezes 2020 já é estudo antigo, né? E aí você fala de um estudo de 2000 em congressos atuais, né? Para você ver a repercussão que teve. Então, se dentro do meio médico não existe um consenso, então você ainda vai encontrar, sim, colegas ginecologistas que dizem que a reposição hormonal dá câncer, que dá trombose, que dá isso, né? E que é ruim e que não fazem, certo? Não, tenha calma, que normaliza, né? Vai passar. Vai passar. Né? É só uma transição. Eu ouvi um podcast muito interessante que o médico dizia que o médico que prescreveu anticoncepcional para aquela menina que tomou durante a vida todinha e quando chega na hora da menopausa... Não pode. Não pode. Não pode. Dá câncer. Mas aí eu quero falar com você outra coisa, né? O pessoal fala muito do medo de usar o anticoncepcional. Ai, porque vai dar câncer. Terapia de reposição hormonal. Também. Não deixa de ser. Mas realmente, é mais correta a terapia hormonal. O pessoal fala muito do medo da terapia hormonal. Que vai dar câncer, que tem um risco de trombose, que eu tenho medo. Mas...
E quando a pessoa não usa a terapia hormonal, aquela mulher que pode usar, porque, claro, aqui eu não estou falando das que não podem, né? As mulheres que têm a indicação, aquela mulher com fogacho, com síndrome genitururinária, né? Com secura vaginal, que tem a indicação de usar, mas que por medo não usa. Quais os riscos dessa mulher? Isso é super interessante, porque todo mundo fala do medo de fazer, né? E ninguém fala do medo de não fazer. Isso. Né? Eu digo, tem um dado que sempre me chama muita atenção, que é assim, qual é a principal causa de mortalidade de mulher aos 50 anos de idade? Doença cardiovascular. Doença cardiovascular. Né? Então, as mulheres morrem aos 50 anos de infarto. Isso. E por quê? Né? Por que acontece esse infarto aos 50 anos? Né? Será que não coincide com a baixa hormonal? A deficiência de estrógeno, ela leva a aumento de colesterol ruim, o LDL, diminuição do HDL, que é o colesterol bom, e isso leva a doença aterosclerótica. Né? Então, essa mulher, quando ela tem a deficiência de estrógeno, ela vai ter aumento de risco cardiovascular, aumento de infarto, aumento de AVC. Né? Sem contar, por exemplo, na osteoporose. Né? Todo mundo acha que a osteoporose, ninguém tem... Porque o homem a dimensão do que é uma osteoporose, do quanto isso pode interferir na qualidade, do quanto uma fratura de fêmur interfere na qualidade de vida dessa mulher. Entende? Osteoporose é uma doença silenciosa, né? E a gente sabe que o equilíbrio ali de osteoclasto e osteoblasto está diretamente relacionada com o hormônio, com a ação do estradiol, né? Memória, né? A gente está vivendo num contexto social de muita informação, né? E muitas vezes, a principal queixa, às vezes, da paciente é memória, o famoso brain fog, aquela coisa de você ter dificuldade de dar nome às coisas, são nomes do seu dia a dia, é nome corriqueiro, mas você não consegue dar nome, né? Não vem. E óbvio que eu não estou falando aqui de Alzheimer, né? De doenças degenerativas, mas a gente sabe que a deficiência de estrógeno, né? A gente tem receptor de estrógeno no cérebro. Entende? Será que esses receptores, eles não precisam ser estimulados após a menopausa? Entende? Então, assim, essa mulher, ela vem cheia de medos e de dúvidas, né? Em relação ao tratamento. E eu sempre digo que eu acho que essa paciente, ela tem que ter o direito de escolha. Perfeito. Né? Mas para isso ela precisa ter a informação. Ela precisa, né? ter a informação. Ela não dá para você dizer que a reposição hormonal é para todo mundo, né? Você já bem falou. Às vezes não é. Às vezes a paciente, ela não consegue lidar com o medo de câncer. Né? Perfeito. E veja, 8 em cada 1000 mulheres vão ter câncer de mama, independente do estilo de vida, do fator de risco. Sim. Certo? Então, eu não posso olhar para essa mulher e dizer para ela, não, tome aqui esse hormônio que você não vai ter câncer de mama. Ela pode ter. Tomando ou não tomando. Inclusive, tomando ou não tomando. Mas, às vezes, o que mais me impressiona é que vem ou chega lá aquela obesa, né? Que ela não tem medo da obesidade dela. Entendeu? Mas ela tem medo de fazer hormônio. Sim. Entende? Então, eu acho que ela merece, as mulheres hoje, eu acho que na era da informação que a gente tem, elas merecem o esclarecimento. Né? Esses dias eu atendi uma paciente que ela teve uma trombose cerebral mais cedo. Né? E ela estava no auge do pandemônio da menopausa, né? E ela olhou para mim e ela fez, eu não consigo viver assim, né? Era irmã de médica, né? Tinha todo um acompanhamento e a gente começou com muita... Aí assim, a hora de dividir a responsabilidade. Isso. Volte no seu hemato, volte no seu neuro, vamos discutir, vamos ver qual é a melhor opção para você, né? E a gente acabou começando, porque a via transdérmica, ela não interfere nos fatores de coagulação. Entendeu? Muito embora quando você lê a bula, né? Você vai pegar lá a descrição da bula, eles dizem sim, que aumenta o risco de trombose. Entendeu? Mas pela via transdérmica, a gente sabe que a bioquímica do hormônio não é de interferir em fator de coagulação. Então, assim, eu acho... A importância da individualização, né? Isso, exatamente. Então, assim, eu acho que mais do que nunca, essa mulher, ela precisa ter acesso à informação. Perfeito. Doutora, eu estou sentindo isso, e se eu fizer o hormônio, eu posso ter isso, se eu não fizer o hormônio, eu posso ter isso. E aí ela vai lidar com o medo dela. Isso. Ela que vai botar na balança, né? Isso. Porque a gente aqui não está falando, esse ponto é muito importante, porque a gente não está falando aqui de sintomas, de fogacho, de baixa libido, não está falando de aumento de gordura na região abdominal, mas a gente está falando de riscos de não fazer. Então, assim, são 3 muito importantes. A viver é um risco, né? Isso. Vamos lembrar aqui, memória,
Os riscos de não fazer a terapia de reposição hormonal quando se tem indicação. Então, é a memória, as doenças cardiovasculares e a saúde óssea, a osteoporose. E puxando para o meu lado, né, como vocês falaram um pouco de como cada um vivenciou o início do climatério, eu vejo no consultório mulheres vivenciando isso com alterações metabólicas. Então, era aquela mulher que faz exercício físico, que se alimenta bem, e o colesterol alto. Aí já chega assim desesperada. Doutora, minhas taxas estão todas alteradas. O que é que eu faço? Aí você vai ver exatamente isso. O LDL alto, o HDL baixo, às vezes uma resistência à insulina, a cintura aumenta. As pacientes que fazem reposição hormonal, elas usam menos hipoglicemia antes, né? Exatamente. Quando são diabéticas. Aí, resistência à insulina, glicada alta, aumento da gordura, né, visceral. Às vezes uma paciente até já com esteatose hepática e fica, como eu não como gordura, minha dieta é ótima, eu corro todo dia. E realmente, e a gente vê isso no dia a dia. A gente tem pacientes atletas. Mulheres que correm 10 quilômetros, que estão se preparando para a maratona. A menopausa democrática, né? Ela chega para todo mundo. E de repente, vai fazer a bioimpedância, ganhou 2 quilos de gordura, como foi isso, né? E é a menopausa. Então, essas alterações metabólicas, a gente não pode achar que isso aí vai passar. Não vai passar, né? Vai, mas... É muito crueldade. Mas vai passar, porém, vai deixar um rastro de destruição aí, né? Como você falou. É a mulher de 50 anos que está infartando, né? Que está aí com hipertensão, usando um monte de remédio. Então, será que vale a pena correr, né? Vivenciar tudo isso ou simplesmente tentar usar uma progesterona, fazer uma terapia hormonal ali alinhada, estratégica para aquela individualidade? Para aquela fase que ela está passando. Isso. Então, realmente, o que você falou é perfeito. É dar a informação e decidir a mulher, e deixar a mulher decidir. Né? E às vezes, sei lá, veja, o histórico familiar, ele não contraindica, né? Se você tem mãe e irmã com câncer de mama. Não contraindica. Não contraindica. Agora, eu consigo entender aquela paciente que chega ali... Né? Porque, com medo. Porque o diagnóstico de câncer é um negócio que ninguém quer ter. Claro. Né? E eu consigo entender, né? Eu tive um pai que teve câncer de próstata, entende? Então, assim, o diagnóstico, assim, ele é muito chocante. E, às vezes, aquela paciente, ela não está pronta para lidar com aquilo, entende? Então, talvez, para aquela paciente, né, a gente... talvez busque uma estratégia não hormonal, muito embora saiba que ela vai perder, né? Porque aí a gente também precisa esclarecer para essa paciente que a terapia de reposição hormonal é o tratamento padrão ouro, né? É ela que vai segurar todas essas alterações, é ela que vai lhe deixar 100% com bem-estar. Né? As outras terapias, que elas são igualmente válidas de acordo com cada caso, mas elas não vão trazer o benefício que a terapia de reposição hormonal vai trazer, infelizmente. Né? Mas acho que hoje, assim, com as novas vias, como você falou, até a via transdérmica, né? A gente consegue fazer uma terapia bem segura e com doses muito baixas, né? Porque às vezes a mulher não está precisando de um horror de estrógeno, ela está precisando daquela quantidade só para o cheirinho para ficar bem, né? Para dormir melhor, para não ficar tão irritada e que vai fazer grande diferença na vida dela. Vai, né? Com certeza. Muito bom. Não é isso? Sinara, e como é que você lida assim com aquelas pacientes que, por exemplo, não tem contraindicação? Né? Por exemplo, você falou dessa paciente aí que você dividiu, né, a responsabilidade com os outros profissionais e acabou fazendo. Mas a gente sabe que tem algumas contraindicações absolutas, né? Sim. Então, por exemplo, eu atendo também na Liga, né? A Liga que, né, atende pacientes com câncer. E eu recebo muitas pacientes pós-tratamento de mama, né, de câncer de mama, que estão ali no primeiro ano, no segundo ano, e que as oncologistas hoje, né, muitas têm uma mente bem aberta, estão muito atualizadas, mas que elas falam, Denise, não dá, nem o vaginal dá para usar, né, nada, zero, porque estamos usando tamoxifeno, tem que bloquear todos os receptores de estrógeno. E às vezes a mulher tá no pandemônio da menopausa, né? E veja, isso é uma realidade cada vez mais presente, né? Isso. O câncer de mama hoje, ele tem sido cada vez mais precoce, né? A gente ele normalmente chegava ali naquela mulher 50 a mais, né? E hoje em dia a gente tem mulheres de 30, né? Eu tive amigas com 30 anos com câncer, teve pacientes com 30 e poucos anos com câncer de mama, né? Então isso vai, e assim, a gente tem observado
que a incidência está cada vez mais precoce, né? Então, a gente vai, sim, lidar no consultório cada vez mais com esse tipo de paciente, né? O paciente que é a grande contraindicação, realmente, né? É o câncer se você teve histórico pessoal de câncer de mama, né? Realmente... E olha que isso vai mudar. Vai mudar. Né? Você é tão antenada quanto eu. A gente já vê estudos, né, de pacientes, dependendo do tipo de tumor que você tenha, se ele é receptor positivo ou não, de você poder fazer reposição hormonal. No congresso eu vi um colega... que ele falou que ele tinha uma paciente, que ela não morava aqui no Brasil, era uma paciente de fora, e ela teve câncer de mama, foi um câncer bem inicial, que ela super se cuidava, já fazia reposição hormonal, e ela super se cuidava, então foi um câncer super inicial, fez um quadrantezinho ali, com radioterapia, ficou boa. E continuou a terapia. E aí ele fez, eu não tenho coragem de fazer reposição hormonal, mas você está contraindicada. Ela fez, não, eu vou fazer. E aí é isso, né? É a escolha dela. Aí ela disse, eu tenho muitos anos, não sei quantos anos de vida ainda tenho, né? Mas eu não suporto e eu não tolero. E eu quero viver bem, viver né? com esse sintoma. Se eu precisar ter outro câncer de mama, eu vou ter, mas eu vou viver bem. E aí, veja, isso foi desta paciente em específico. Né? Não dá para extrapolar, né? Não dá para extrapolar, mas para as pacientes com câncer de mama, a gente tem as terapias secundárias, né? De fato, hoje em dia a gente já tem os hidratantes íntimos que melhoram bastante o ressecamento vaginal, os inibidores de recaptação de serotonina que ajudam muito na questão dos fogachos. Às vezes o próprio tratamento, o tamoxifeno, tem pacientes que fazem bloqueadores, outros hormonais que geram sensação, às vezes ela está ali com 30 e poucos anos, não tem menopausa ainda, mas é o tratamento que gera os sintomas. O sintoma de menopausa, né? Então, a gente tem algumas coisas sim para fazer com essa paciente, mas realmente não dá para, assim, eu não tenho a coragem, né? Muito embora a gente já vem vendo alguns estudos aí nesse sentido, tá? Mas, assim, são muito incipientes ainda e não dá pra gente tá brincando. O que eu não arriscaria em mim, eu não arrisco em nenhuma paciente. Eu acho que é importante isso, eu ia perguntar. Se você não faz em você, né? Você não sugere para o paciente. Isso. Mas é um mundo, né, gente? É um mundo. São muitos assuntos, muitas coisas para puxar. E hoje também a gente tem alguns procedimentos, né? Que são feitos locais, né? Vaginal, para tentar melhorar a questão da hidratação, da síndrome geniturinária, né? E a alimentação também, né? A gente sabe que tem alguns alimentos ricos em fito-hormônios. Isso. Que aí eles são similares, digamos assim, ao hormônio propriamente dito. E ajudam muito, tá? Os fitoterápicos nessa linha ajudam bastante na questão dos sintomas para essas mulheres. Vem aí uma linhaça da vida, um inhame, as leguminosas de forma geral. E aí, se a pessoa tem uma alimentação saudável, né? Agora também não pode esperar usar exclusivamente esses alimentos, usar os fitoterápicos e não cuidar do restante, né? Da qualidade do sono, né? Do controle de estresse e ansiedade, que a gente vê que é muito comum. Então, eu acho que existem várias formas também, além da terapia. Eu sempre digo assim, que parece que elas estão abandonadas, né? Porque a gente só fala de hormônio. Isso, e não tem mais nada para fazer, né? E não tem mais nada para fazer. E tem um mundo de coisas, assim, que é possível fazer, que é possível ajudar essas pacientes, né? Para elas passarem, sim, pela menopausa com qualidade. E lembrar que mesmo as que vão usar a terapia hormonal, elas também precisam mudar o estilo de vida, né? Sim, porque achar que vai usar estrógeno e tá tudo certo. E resolver tudo, né? Resolver a vida. Porque até a conta bancária resolve. Porque que o estrógeno de Cláudia Raia dá certo e o meu não dá, né? Então, por que será? Por que será? Então, tem que entender que é estilo de vida, todos os pilares. É exercício, é sono, é o controle do estresse, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que a menopausa, ela chega numa fase da vida da mulher que ela já tem cuidado de muita coisa, né? Aos 50 anos, você já cuidou da sua família, já cuidou né, de todo mundo e você se deixou para depois todo esse tempo todo. Então, com os 50 anos, com a menopausa, acho que vem a maturidade dizer, não, agora é a minha vez, né? Os filhos normalmente já estão maiores, né? A vida já está encaminhada, a profissão já está encaminhada e se você vê assim, digamos que 50 anos seja a metade da nossa vida, né? Digamos que a gente vai ter uma vida bem longeva, a gente tem outros 50 anos aí para viver, né? E que pode ser,
né? Uns novos 50 anos, assim, muito melhores do que os primeiros. Exato. Muito embora com menos colágeno, com menos um bocado de coisa, mas assim, muito melhor, porque a gente já não se incomoda em não empilhar todos os pratos. A gente tem poder de escolha que a gente não tinha enquanto criança, até 10, jovem. 15 anos de idade, a gente não tinha poder de escolha. Exato. Hoje a gente tem o poder de escolha. Exato. Muitas coisas na juventude a gente deixa de fazer por não poder, né? Por não poder financeiramente, por não ser a época. E agora não, agora você tem muito mais opções a seu dispor, e eu acho que eu falo muito desse empilhar de pratos, né? Com 30 anos a gente se orgulha de empilhar todos os pratos, de ser um povo, e a gente quer empilhar todos os pratos, e a gente acha bem bacana, e a gente se acha, né? Porque a gente empilha todos esses pratos. Deu 50, a gata, você empurra um ali pra cair, né? E você finge que já não vai vê jogando todos os pratos no chão. Né? E eu já não quero mais fazer malabares, não quero mais. Não tô mais afim. É sobre isso, né? É sobre isso. E aí eu acho que eu acho que vira essa chave, né? Eu sempre digo, do mesmo jeito que você vai começar a tomar hormônio, você tem que virar a chave de um autocuidado, né? Ah, porque eu sempre dormi de meia-noite, de 1h da manhã. Não, agora você não pode mais, amor. Seu organismo lhe desperta às 5 da manhã, você vai acordar às 10 você tem que estar dormindo. E se você tem que dormir às 10, você tem que estar deitada às 9. Tem que desligar as telas às 9, né? Entende? Então, esse autocuidado mesmo, né? Essa busca e eu acho que o autoconhecimento, né? Você tem mais conhecimento do seu corpo, dos seus limites. Então, eu acho que é uma fase que tem tudo para ser maravilhosa. Inclusive, quando a mulher começa nessa fase, a aprender a deixar para lá. Né? Isso. Então, deixa para lá o problema do filho, ele resolve. Já tem dado. Já deu a ele tudo que você podia dar. Todas as ferramentas para que ele possa resolver sozinho. Né? Quando você se permite deixar para lá ou delegar, você diminui esses pratos e você escolhe qual é o prato que você quer equilibrar. Exato. Agora, existem os pratos que são necessários a gente manter. Atividade física. Sim. Cuidar da alimentação. Sono de qualidade. Porque não adianta você estar perdendo sono por causa do trabalho do marido. Não adianta você estar não indo para academia porque tem que levar o cachorro para passear. Então, assim, são as prioridades que são necessárias a gente manter. E aí a maturidade lhe traz as prioridades que são importantes, né? Prioridades que de fato vão fazer a diferença no seu dia a dia, né? E se você não vira essa chave, aí eu sempre digo, não adianta tomar hormônio. Não tem pílula, né? Não tem chip. Não tem nada que vá resolver. Interessante, Tati, que toda a vida, né? Foi na live, foi no primeiro episódio, a gente conversa sobre esse assunto, a gente sempre chega nesse ponto, que é o autoconhecimento, a autoanálise, de parar, voltar para dentro de si e entender o que é importante para mim hoje, né? O que é mais importante hoje. O que é que vale a pena? Onde vale a pena eu gastar minha energia? Isso. Para onde eu vou direcionar a minha energia? Vou direcionar a minha energia para os outros? Fazer o que eu quero, porque eu quero e porque eu quero estar bem. Então, a partir do momento que ela entende que quer estar bem, como você quer se ver daqui a 10 anos? Né? No mesmo caos, na mesma loucura, não adianta terapia de reposição hormonal se você não delegar as responsabilidades para os outros também, né? Aquela coisa que acha o máximo com 30 anos ter 1000 pratos, né? Suando do suor descendo e você carregando. Pagando um preço altíssimo, por isso até de saúde mental, né? Mas quando chega ali, bate os 40, perto dos 50, que você, meu Deus, para que eu fiz tudo isso comigo mesma? Por que eu fiz isso, né? E aí você vai mudando aí. Sinara, uma outra questão aquelas mulheres que usam anticoncepcional a vida toda, anticoncepcional mesmo, né? Porque não querem engravidar, às vezes, né, tiveram seus filhos ali por volta dos 30 anos, fechou a fábrica, começa o anticoncepcional, seja pela fertilidade ou também por questões de sintomas, né? Sim. Essa mulher chegou ali nos 40, 45, e aí? Tiro anticoncepcional, não tiro, o que é que eu faço, né? Porque também isso gera muita dúvida, porque tem outra questão. Já tô lembrando de paciente em comum. Exatamente. O desespero de engravidar, né? A gente fala, não, olha, esse anticoncepcional, vamos reavaliar? Porque primeiro, não é mais o hormônio adequado, né? Isso. Aí, não, doutora, Deus me livre, eu vou engravidar, não quero. 46 anos de idade. Não, da vez que eu tirei, eu engravidei. Não, a vez que você tirou, você calma, né? 30 anos, E aí, como é que a gente lida com essas É um tema bonitas? bem interessante, né? Até quando você fazer o anticoncepcional. Métodos contraceptivos. E eu digo assim, até você passar um ano sem menstruar, você pode engravidar. Isso é né? fato. Não tem como. Mas
Existem os anticoncepcionais que são assim, mais alinhados, hoje em dia né? existe uma linha aí de profissionais achando que anticoncepcional é veneno, que é sintético e bababá e bababá. Eu acho que para tudo na vida tem a época certa para acontecer, né? Então, talvez, eu acho que para aquela menininha ali de 20 anos, que meio inconsequente, que, né? Sim, talvez, que precisa, né? E precisa. Talvez para ela aquela pílula ali de etiniol estradiol, ela vai ser suficiente. Nos 40 mais, a gente tem uma série de repercussão que começa a acontecer, né? Que talvez aquela pílula não seja mais favorável. Então, assim, a contracepção, ela deve ser mantida até você passar um ano sem menstruar, certo? Só que existem os métodos que... Hoje em dia a gente gosta muito das questões dos métodos de longa duração, né? Que tem o DIU e o implante, tá? O DIU, eu acho que ele é o queridinho dessa fase, porque, como eu já falei aqui, ele vai tratar um sintoma que é muito, muito incômodo para a paciente, que é a irregularidade menstrual. E aí eu falo do DIU hormonal, né? O DIU hormonal, ele vai deixar essa paciente sem menstruar, na maioria das vezes, ou menstruando com um fluxo bem menor, certo? Trazendo uma contracepção eficaz, prática, que ela não precisa estar lembrando de tomar isso todo dia, que ela não vai estar... Não vai ser um pratinho para ela. Exato. Né? E aliado a isso, ele vai acabar tratando essa irregularidade menstrual. Eu gosto muito do DIU para essa fase. Não é o único, Sim, né? Não claro. é o único método. Acho que existem hoje em dia pílulas só à base de progesterona, por exemplo. A gente pode tirar o etiniol estradiol aí da jogada para essa fase, pelo risco de trombose, por ser, né, oral. Então, a gente pode fazer a pílula só com progesterona. Né? O próprio implante, ele é a base só de progesterona, então ele é bem eficaz para essa fase. Né? E eu acho que ele é um método que eu acho que a gente tem uma tendência aí para esses métodos, né? Perfeito. Hoje em dia a gente já tem pílulas combinadas com estrógeno natural, né? Sim. Com estradiol, então também pode ser uma opção interessante para essas pacientes, tá? E você falou coisa interessante, lembrar isso mesmo, eu sempre reforço isso para as pacientes. Terapia hormonal não evita a gravidez, não é anticoncepção, são coisas diferentes, né? O hormônio que a gente usa no anticoncepcional são doses diferentes, são tipos diferentes, né? Diferentes. Até porque são objetivos diferentes, Isso, então tem que ter um outro método. O que acontece muito é que às vezes as mulheres já passaram por uma ligadura, né? Sim, às vezes o marido já fez a vasectomia, aí isso aí já está definido, facilitou, né? Isso. Mas aquelas que não têm, Aquelas que não, realmente aí mas eu tem tenho que... 45 anos, vou engravidar, eu não vou criar esse Pode, filho. exato. Porque só basta um óvulo, né? Só basta ter um para dar A certo. própria gestrinona, que eu tenho algumas pacientes usando, ela não tem fim de contracepção. Sim. Muito embora ela seja anovulatória, né? O Dienogest, que é uma progestina usada para tratamento de endometriose, né? Mas eles não foram estudados para fins de contracepção. Então, assim, são anovulatórios. Eles fazem bloqueio de ovulação. Certo? Você não vai engravidar. Mas eu não sei qual é o índice de falha desse... E nem vou pagar esse preço. Não, eu não vou criar esse bebê. Vou mandar os boletos de então, plano assim, de saúde você na está usando a escola. gestrinona e você está usando um DIU. Entende? Então, isso é algo também que, né, precisa ser bem Ser conversado, falado, né, sim, com a paciente e tal. Muito bem. Tati, e trazendo aí para o lado da nutrição, né? A gente já falou muito da terapia hormonal. Eu tô adorando. Tô aprendendo, né? Mas mesmo a paciente que usa terapia hormonal, a gente precisa ter o básico, né? Então, Básico. Exercício, Atividade física é essencial. física. Uma coisa a gente que eu sempre fala. E a nutrição, desculpe, né? você falou para Tati, Não. mas eu já me Não, interrompi porque eu claro, quero falar pra ela. aqui, você é convidada. Sobre a questão da massa magra, né? Pronto. A danada da massa magra. Era nisso nos que eu queria 40 entrar. mais. Gente, Isso. né, tem um vídeo de Cláudia Raia, é antigo, eu vi ele num congresso. Que ela fala, gente, ó, você tá na academia, malhou tríceps. Malhou ali, ó, tríceps. Chegou em casa, tomou banho, foi embora o tríceps. Você malhou. Foi Né? embora. Menopausa é isso, né? Vai embora. E você fica ali pelancuda sem saber por quê. Porque a massa magra, a danada da massa magra, gente, é um É um espirro. embora. Num espirro ela vai. Vai embora. E o pior ainda mais, a saúde cardiovascular e a saúde óssea. Isso. Né? Exato. Que é o que a gente já falou, que são os principais riscos de não De não fazer a terapia de hormonal. reposição hormonal. E aí a gente vem para outro ponto muito importante, a atividade física, né? Então, para ganho de massa magra, você não fazer um treino de força, né? Uma musculação,
enfim, é impossível. É impossível. Eu digo muito para as minhas pacientes que hoje em dia a gente tem os esportes da modinha, né? A corrida, o beach tênis. Babá, eu fiz, você pode fazer tudo já isso. Teve. Você pode fazer tudo isso. Mas tem que fazer musculação. Né? O beach tênis não substitui a musculação. Não. Né? A corrida não vai substituir a musculação, né? Pelo contrário. A musculação, eu diria que faz parte da terapia. Sim, né? Sim, tem que ser prescrito. Tem que ser prescrito. Então, assim, tem que ter o treino de força, tem que ser acompanhado. E muitas vezes as pacientes nem sabem necessariamente o que é um treino de força. Diz, mas peraí, deixa eu ver aqui. Como é que é o seu treino? Quanto tempo de descanso? Como é que você faz de um dia para o outro? Não, é porque geralmente faço um treino de musculação de perna e depois eu vou correr. Se tá correndo depois do treino de perna é porque tá errado. Tá fraco esse treino. Né? E aí o acompanhamento com o profissional da educação física é essencial. Fundamental. Para alinhar, e principalmente o profissional que entenda essa demanda. Até porque hoje a gente tem que ganhar massa muscular, né? A gente tem que perder gordura, principalmente na região abdominal. Então, se pudesse, era treino de musculação, treino aeróbico, musculação aeróbico, 7 dias na semana. E aí a gente tem que deixar também isso tudo organizado para não ser mais um pratinho que a gente está carregando ali. Mas assim, é fundamental. Eu sempre falo, a musculação é fundamental. E o acompanhamento do profissional. Então, como eu estava dizendo no início, a musculação, o treino de força, é essencial. São 3 pilares para o ganho de massa muscular. É o treino de força, é o descanso, porque sem sono adequado não ganha massa muscular. E a alimentação, gente. Bater a cota de proteína. Não excluir carboidrato. A famosa cota de proteína. Cota de proteína, gente. 140 gramas de carne, meu amor, é proteína para arrombar a boca do balão. Eu tenho muitos WhatsApps de doutora Sinara se queixando, mandando foto do... É isso tudo! Pelo amor de Deus! Não cabe. Porque assim, é um nutriente que dá saciedade. Sim, né? sim. É o que torna o esvaziamento gástrico mais lento. Porém, é necessário. E aí hoje, graças a Deus, a gente encontra várias formas de ingerir através da alimentação, né? Tudo com muito cuidado, com muita cautela, porque a recomendação da ingesta de proteína é por quilo de peso. Então, o meu consumo de proteína é totalmente diferente do de Denise Mignon, mas slim, né? E aí a gente vem para a importância da avaliação da composição corporal, e principalmente porque é através da avaliação da composição corporal que a gente vai vendo como é que está esse ganho, essa perda, essa velocidade de perda de massa muscular. Que as mulheres que chegam muito lá no consultório, lá no Instituto Levite, pra gente é muito de emagrecimento. Então, às vezes, ela cai ali ela cai a gordura corporal, mas a balança não sai do lugar. Elas chegam assim lá no consultório arrasadas, frustrante. Não, olha, eu subi na balança em casa e não caí. Eu quero a balança. Vamos fazer a bioimpedância para ver como é que tá. E aí a diferença é gritante. Gordura lá embaixo, massa muscular subindo, eu disse, pronto. Fomos de encontro à natureza. Perdemos gordura e ganhamos massa muscular. E aí a importância da avaliação da composição corporal. Isso, fundamental. Porque aí a gente consegue ver a evolução. Eu tenho que mostrar o extratinho, né? Ela da bioimpedância. Olha, você estava aqui, mocinha, e foi pra aqui. Então, não acho que todo esforço foi em vão. E aí a massa muscular que faz a gente sustentar os ossos, né? Todo o esqueleto. É a massa muscular que também tem papel na taxa metabólica basal, porque é um tecido ativo, é um tecido que gasta energia. Que gasta mais energia. Então, a importância do ganho e da busca de massa muscular é essencial E assim, às vezes a gente fala muito de massa muscular, para a gente talvez não faça tanta diferença. Mas se você pegar um idoso ali de 70 anos... né? Como cai a qualidade de vida se ele chegar naquela fase ali sarcopênico, né? As quedas, né? Que acabam aumentando o risco de fratura, acabam, né, gerando aquele andar trôpego. Então, se você for ver, eu sempre faço muito essa analogia no meu consultório, que é sobre os 70 anos, né? Minha avó,
quando fez 70 anos, eu era uma menininha ali, 13, 14 anos, eu lembro do aniversário dela, de 70 anos, lá na fazenda. Isso. Foi o aniversário de avó, né? Ela já era cabelinho branco, cheirinho, já foi aquela coisinha... minha mãe fez 70 anos, né? Um mês antes da pandemia, em 2020. E o aniversário de 70 anos da minha mãe já foi com música, já foi com brinde, já foi muito mais pra cima do que o aniversário de 70 anos da minha mãe. E eu espero chegar aos 70, né? Viajando. Eu digo que eu quero chegar, eu quero passar 70 anos dentro do avião. Auge. Né? Coisa que, por exemplo, hoje minha mãe não tem mais tanta disposição para fazer viagens longas. Perfeito. Né? Porque até, né, ela realmente se consome muito. Então, a gente falar da massa magra, hoje eu acho que a gente quer o shape, né? Aquela coisa toda, mas, né? Ela vem dizer muito da sua qualidade de vida lá nos 70 futuro. anos. Né? Lá, o que é que você quer construir, como é que você quer chegar lá aos 70. Você quer andar com seus netos, quer pegar ele na escola, quer deixar, entendeu? Quer sentar com ele no chão para brincar, entende? Então, você precisa construir isso hoje. Eu sempre dou, Sinara, 2 exemplos muito importantes que eu tive na minha família sobre massa muscular. Uma que é uma tia que não praticava musculação, né? Não fazia treino de força. Na verdade, não musculação, mas um treino de força. Vou falar um treino básico de força. Ela não fazia, uma idosa, passando na rua, andando, né, a pé, um carro estava parado e deu ré. Um carro parado e deu ré, ele não veio em alta velocidade. Ele estava devagar. Mas foi suficiente para derrubar, né? Derrubar e machucar. A bacia, né, que digamos, acho que foi o fêmur, bacia, alguma coisa por ali. Tá, ok. Botou uma prótese, tempo depois... A prótese deu problema. Nova cirurgia. Nova cirurgia, anos depois, andando... Aquelas tartaruguinhas que ficam em estacionamento de shopping. Tropeçou ali, já teve que ir outra cirurgia. Então, assim, em consequências de quê? Da massa muscular. Falta de equilíbrio, né? O andar trópico, como o Sinara já falou. outra, que fazia atividade física... Uma vez o portão da casa de praia, portão pesado de praia, caiu por cima dela. Não teve nada. Não teve nada. Né? Não teve nada. Então, assim, são os exemplos que eu dou de pessoas já idosas. E outro, foi uma pessoa bem próxima a mim, meu cunhado mergulhou, a piscina estava com pouca água, e ele, por pouco, não perdeu os movimentos, porque a musculatura protegeu de uma fratura, né, da cervical. Então, assim... É necessário demais a gente pensar na massa muscular como qualidade de vida. E eu acho que essa fase da menopausa é a fase crucial, né? Porque quando a gente é mais nova, a gente enrola. Vou fazer aqui, faz a da modinha, porque é o que é mais legal, que todo mundo tá indo. Deixa a musculação pra lá, esquece. Não bate a cota da proteína, não. Bate. Com 30 anos você pode muita coisa, né? Você pode tudo, né? Entre 20 e 30 você pode muita coisa. Mas aí chegou nos 40. Depois a conta chega pra pagar. E aí nos 40 não dá mais nem pra pensar e não fazer, né? Tem que fazer. É algo que... muitas pacientes falam assim, doutora, eu já sei, você vai dizer que eu tenho que fazer musculação. Tem que fazer o treino de força. Isso. Eu até digo que às vezes a atividade física ela pode ser uma coisa social. Ela pode fazer ali a hidroginástica dela. Claro. Mas, né, não tem como negligenciar o exercício de força, né? E eu digo que a musculação mesmo. Não sei nem se tem outro exercício de força fora a musculação, né? Mas é mais prático, mais fácil de orientar. Né? Gata puxa ferro. Gata puxa ferro. Não tem pra onde, né? Não tem. Isso é necessário, é essencial. E pensar no descanso também, né? No sono de qualidade, que é uma das coisas que está muito prejudicada na mulher no climatério. Então, tanto tem o despertar, quanto tem a questão da ansiedade, os fogachos, que vão interferir também nessa qualidade do sono. E o sono não adequado, ele puxa muitas coisas que são considerados sintomas do próprio climatério. Então, a mulher está mais irritada, a mulher está querendo comer mais, os sinais... Cai libido, exatamente. É outro prato que a gente tem que empilhar. É outro prato que a gente tem que empilhar, exatamente. É bom deixar muito claro na casa, né? Estou no climatério. Não me irrite. Não me irrite. Hoje eu não quero, porque eu estou no climatério. Mas uma live que a gente fez, Sinara, eu falei que um dos pontos que eu acho essencial tratar na mulher do climatério é a questão do sono.
Sim. Né? A questão do sono, porque ele vem... Eu acho que é um gatilhozinho, né? Isso. Porque assim, uma noite mal dormida, ele leva a acordar cansada. Cansada, você não vai malhar. Sem malhar, você não tem músculo. Se não tem músculo, não tem testosterona, não tem libido. Não come, aí é desejo de doce. Então, uma coisa vai levando a um caos, né? Então, assim, eu sempre digo isso muito, assim, eu acho que tudo começa no sono. Isso. Se você dormiu bem, você acordou bem, você já acorda bem. Já é diferente. Você já se alimenta de forma diferente, né? Você já malha de forma diferente, né? Você já come muito diferente. Se alimenta, tudo muito diferente. A gente sabe que a mulher que não dorme bem, a pessoa que não dorme bem, ela vai ter, aí busca por alimentos mais palatáveis, mais gordura e mais... Eu mereço, né? Eu mereço. Não dormi bem, eu mereço, né? Dei plantão, eu mereço. Isso. A história do merecimento. É isso aí, é pra Então, a gente tem que pensar tanto no sono também como outro ponto, que é o intestino, né? A gente sabe que é ali que está... o intestino é bem interessante. A gente consegue absorver e consegue não absorver o que não é interessante. E voltando lá para os fito-hormônios, são as bactérias do intestino que fazem a clivagem, a forma absorvível desses fito-hormônios. Então, se a mulher não está com o intestino legal, realmente fica mais difícil de aproveitar a alimentação dela, tanto nas outras fases da vida, como em especial no climatério. Você fala num ponto importantíssimo, né? Intestino também é um negócio que é impressionante. Como a maioria das mulheres no climatério, que são mais sintomáticas, elas lidam com desbiose intestinal. Isso. E elas não associam isso. Isso. Né? Não associam, acho que não tem nada a ver. Não tem né? nada, não. Sempre fui constipada a minha vida toda. Né? Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Mas tem muito a ver, né? Porque a metabolização daquele hormônio que você está tomando, ele acontece ali no intestino. No intestino. Né? Exatamente. Então, se você não cuidar do seu intestino... O próprio climatério, se já não era bom, o próprio climatério vai tornar ele ainda mais lento. Mais lento. E aí vem, se o intestino não está saudável, vem questões com relação à digestão, cabelo, pele. A própria menstruação, porque na menstruação altera também, né, a parte a mulher que já está no climatério, menstrua um mês, não menstrua o outro. Aí... No mês que menstrua, o intestino funciona de um jeito. No mês que não menstrua, de outro. E aí, por aí vai. Até se entender. Isso. E aí, voltamos mais uma vez para o autoconhecimento. Autoanálise. São muitas demandas, né? Se você for olhar assim, eu acho que a gente está na primeira geração que dá conta de muita coisa, né? Eu acho que a geração que vai vir, parece que elas já estão crescendo meio que mais assim, né? Mas a gente é a primeira geração que a gente está lidando com muita coisa. Né? A gente quer se posicionar no mercado de trabalho, a gente quer ser uma boa mãe, a gente quer ser uma mãe presente, a gente quer ser uma mulher super, a gente quer estar com o cabelo branco pintado, com a unha bem feita, né? Então, assim, é muita pressão que a gente lida, né? Eu acho que a gente, de certa forma, a gente tem conseguido sobreviver bem. Também acho. Né? Porque se a gente for dar conta, né, de tudo, de todas as pressões, né, externas que a gente tem que dar, né, a gente tem que só botando a capinha da Mulher Maravilha, que eu digo muito isso também no meu consultório. Eu fiz, olha, tira a capinha da Mulher Maravilha. Que você né, não é. Que não lhe cabe. Né, não, ela não lhe pertence. E assim, hoje você pode delegar mais, hoje você pode pedir mais, hoje você pode não empilhar os pratos todos, e você pode ir... vivendo e assim, trazendo leveza, né, sobre o ser leve, porque se você for se autocobrar por tudo, vai ser uma carga a mais. É pesado. E que legal chega uma hora que a conta isso, paga. Né? E muito legal falar isso, porque é o propósito da gente aqui, né? É trazer essa leveza mesmo para essas pacientes, para evitar que elas fiquem aí rodando atrás de procedimentos ou tratamentos que só vão... Milagres, né? Milagres que só vão, sei lá, onerar... Sobrecarregar e que não vão trazer nenhum resultado mesmo a longo prazo. Uma coisa que acontece muitas vezes, ai, doutora, mas eu já estou tomando testosterona e minha libido não veio. Por que será? Por quê? Né? Por que será, né? Falando um pouquinho aqui de testosterona, eu sempre digo que é a cereja do bolo. Primeiro você faz a reposição hormonal, primeiro você normaliza o estrógeno, faz a progesterona quando for o caso. E aí, talvez chegar na testosterona, entendeu? Mas elas já chegam, a maioria, né? A grande parte chegam ali querendo tudo. E deu certo. Exato, né? E aí assim, mas eu não senti nada, eu fiz claro, né? Que não vai sentir nada. Tem estrógeno, não vai sentir nada mesmo, não. E eu acho que quando a gente fala sobre
isso, fala sobre os sintomas, se reconhece, conversa sobre isso, traz isso para a pauta, traz isso para uma mesa de barzinho, de boteco, de conversa, traz isso para a roda da academia, traz isso para o grupo do WhatsApp das mães. Eu acho que facilita muito, porque a gente troca experiência, a gente conversa, a gente se torna mais empática, só, né? A gente se torna mais empática. Eu acho que o objetivo da gente também é esse, é abrir cada vez mais o espaço para falar sobre climatério e menopausa. Trazer a informação, né, para que cada um possa definir o que é melhor para si. Perfeito. Muito bom esse bate-papo. Muito legal. Bom, e na verdade já estamos, né? Passamos. Tá vendo? Mas então eu quero abrir para a Sinara, para ela deixar aí a mensagem final dela, como ginecologista que está aí também antenada e com esse olhar, né, na menopausa. O que é que você acha que o alerta ou a sua mensagem, né, para as pacientes 40+, que precisam, né, que querem ter leveza e bem-estar nessa fase? Olha, eu acho que a mensagem que eu deixo, é o que eu deixo para mim, né? É uma fase que é extremamente desafiadora. É muito, muito difícil você ter que lidar com tudo que você sente. Muito difícil lidar com a sua alteração corporal, né? Poxa, eu sempre fui magrinha, agora essa gordura aqui não tá saindo. É muito difícil você lidar com as alterações psíquicas, né? Poxa, eu sempre estudei muito e sempre peguei muito rápido as coisas, agora eu tô mais lenta, parece que eu não tô mais dando conta. Então, assim, vamos se cobrar menos, né? Fazer o que é possível, né? E se cuidar. Né? Eu acho que nada, nenhuma terapia vai fazer por você o que só você pode fazer. Então, quando você consegue fazer uma dieta, né? Parece que a dieta já remete a uma coisa ruim. Eu não posso comer isso porque estou de dieta. Mas quando você entende aquilo como um estilo de vida, como uma melhoria para a sua saúde, né? Até mesmo a saidinha ali da dieta, que às vezes vai acontecer, ela se torna leve, né? Sim. Quanto peso a gente não tem, falo por mim, aí eu estou falando para as pacientes, mas falando para mim, né? Quanto você já não me falou, poxa, né? Comer um brigadeiro ali, sempre vai ter amanhã para você voltar, né? Então, a alimentação, de forma, não gosto nem de falar dieta, mas assim, a alimentação, o cuidado com a alimentação, o escolher melhor as coisas que a gente está se alimentando, a atividade física, a qualidade do sono, né? E aí quando você vai ver, parece que é um monte de coisa que é impossível, né? Sinara, é impossível fazer dieta, dormir que eu não durmo, né? Atividade física que eu odeio, mas você começa com um hábito e esse hábito vai trazendo outros e outros e outros. E eu acho que uma hora você vai estar bebendo, batendo sua cota de água sem isso ser um processo. Você está lembrando de ter que beber água. Daqui a pouco você está batendo sua cota de proteína, você está contando, nem está com raiva, porque ovo só tem 5 gramas de proteína. Mas você vai ali contando, e isso vai acontecendo. Né? E eu acho que a maturidade lhe traz esse senso de dizer, poxa, hoje foi o que foi possível, né? Hoje eu não peguei todos os pesos da academia que eu queria ter pego, mas eu fui ali, malhei ao menos um músculo, entende? Perfeito. Então, você vai fazendo o que é possível e, de repente, você vai estar fazendo o que você nem imaginava que fazia. Perfeito. Então, vamos falar mais sobre isso. Acho que parabéns para vocês pela iniciativa, né? Porque, realmente, diante de um mundo tão cheio de informações, você trazer para um mundo onde todo mundo é especialista, onde todo mundo pode tudo, onde é um mundo democrático, né? Isso. Mas você trazer a informação correta, da forma certa, né? É disso que a gente precisa, desses multiplicadores, né? A gente precisa parar de dar ibope para quem não sabe fazer a coisa bem feita e a gente meter a cara para fazer mesmo, para dar a informação correta da forma correta. Que legal. E a gente agradece a sua presença tão enriquecedora com esse bate-papo, né? Tão legal. Com certeza aí, né? Trazendo muita informação, até pra gente com também. Com certeza, né? Saindo do consultório para o podcast. Obrigada, amiga. Uma honra ter você aqui. Eu que agradeço. Uma pessoa que eu realmente acredito, tanto é que é minha ginecologista, né? E eu sabia que você tinha muita coisa legal para falar aqui. Muita coisa legal. Muito obrigada. Obrigada. Fiquem de olho no próximo episódio do Pod Leve. Tchau, até mais.